Alegria real, real tristeza. Vivíamos um tempo de vitória com o sucesso do meu primeiro CD, Alegria Real. Deus estava nos honrando e meu ministério crescia a cada dia. Mas às vezes, a vida nos prepara algumas surpresas. No mesmo ano em que lançamos o CD, minha mãe descobriu que estava com um tumor no cérebro. Como ela teve uma infância bastante sofrida, os médicos desconfiaram que essa enfermidade era consequência de maus tratos. De acordo com os médicos, o tumor havia se formado há 20 anos. Com 11 anos de idade, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu imaginava, minha mãe vai ao médico, eu vou orar e tudo ficará bem. O laudo do exame indicou que o tumor era benigno, mas precisaria ser retirado. É só operar, eu dizia. Os médicos também pensavam que a cirurgia resolveria tudo. Mas minha mãe chorava muito. Ela sentia que havia algo sério com sua saúde. Metade do seu corpo já não respondia. Por isso alguns achavam que teria sido um derrame. Ela puxava de uma perna, tinha dificuldades para escrever, sua mão estava contorcida. Os médicos haviam orientado que ela não andasse mais de carro, pois o tumor poderia se romper a qualquer momento, de tão grande, já tomava metade da cabeça dela. Minha mãe precisava ficar em repouso. Uma cena que nunca esquecerei. Minha mãe estava deitada no sofá quando eu disse: "Mãe, posso brincar lá embaixo?" Ela me respondeu: "Filha, fica aqui comigo um pouquinho." "Ah, mãe, eu quero brincar, eu vou descer." "Poxa, filha, eu estou te pedindo." Ela sabia que o momento era delicado e queria ficar perto de mim, mas na minha cabeça de criança eu só queria brincar. Não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E isso marcou muito minha vida. Eu sempre digo aos jovens e adolescentes: valorizem seus pais, amem seus pais, porque momentos em família são preciosos demais. Não sabemos quando acontecerão de novo. Eu sei que fui bênção na vida da minha mãe. E sei mais ainda que ela me amou de todo o seu coração. Eu fiz o máximo que pude por ela. Todos que nos conheciam sabiam que eu não tinha a menor noção do que era a vida sem minha mãe. Hoje eu posso afirmar com toda a certeza que Deus é o meu tudo. Mas naquela época eu não conhecia o Senhor de verdade. Foi minha mãe que me ensinou a temer e amar ao Senhor. Precisamos dizer aos nossos pais que os amamos, que eles são muito importantes na nossa vida. Minha mãe sabia do meu amor por ela. O deputado Harold nos ajudou muito. Ele conseguiu que minha mãe fosse internada em um hospital. Dona Evelise e ele nos deram total apoio durante aquele período difícil. Não tínhamos condições de tratar minha mãe. Estávamos sem dinheiro, sem nada. Nossos amigos da MK fizeram de tudo para que minha mãe fosse operada. Fizeram o melhor por ela. A MK é uma segunda família para mim. A doença foi diagnosticada em outubro. Minha mãe ficou novembro e dezembro em casa. E em janeiro foi internada para a cirurgia. Durante a operação, eu estava cantando em uma igreja com meu pai e minha irmã, em Iguaba, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aproveitamos para ir à praia. Meu pai tentava nos distrair para esquecermos da cirurgia. Um pouco depois, recebemos uma ligação. A cirurgia foi um sucesso. Ficamos muito felizes e em breve minha mãe voltaria para casa, tudo seria como antes. Mas infelizmente, ela não resistiu durante o pós-operatório. Quando nos deram a notícia, era de madrugada. Meu pai me acordou dizendo: "Bruna, vamos, porque sua mãe passou mal." Por volta das 4 da manhã, minha irmã e eu fomos levadas para a casa da Jane, que era responsável pela minha agenda. Ela nos preparou um achocolatado e ficamos na sala assistindo desenhos da TV. Dentro do meu coração, eu sentia que alguma coisa ruim estava acontecendo, mas acabei dormindo. Todos estavam com medo da minha reação. Quando meu pai chegou do hospital, eu perguntei um pouco ansiosa: "Pai, e aí? Como minha mãe está?" "Calma, Bruna, calma." "Pai, ela tá bem? Calma, vamos conversar." Depois me chamaram na sala. Eu gelei da cabeça aos pés, eu tremia toda.
No fundo, sabia que viria uma má notícia. Por fim disseram: Bruna, a mamãe foi descansar com o Senhor. Como eu já estava em choque, aquelas palavras não surtiram efeito em mim. Eu já sabia. Deus já havia falado ao meu coração. Ela está com Jesus, amém. Eu estou bem, eu estou bem. Foi assim que reagi. As pessoas tentavam me consolar, mas minha reação era dizer que estava bem. Só fui desabar quando recebi uma ligação da minha tia. Ali percebi que o meu mundo havia desmoronado. Meu coração parecia despedaçado. Como eu sobreviveria sem a minha mãe? Às vezes, a dor pode ser a porta de uma grande transformação. Depois que perdi minha mãe, comecei a ter novas experiências com Deus. Naquele momento de extrema dor, Deus se revelou presente para cuidar de cada um de nós. O Senhor sustentou meu pai, que estava desconsolado. Ele nos manteve de pé, firmes, prontos para levar adiante o nosso ministério. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Dali por diante, entendi quem era Deus. Passei a andar com Ele. Antes, meu lema era: o dia que a minha mãe morrer, eu morrerei junto. Eu não conseguia viver sem ela. Com a perda, entendi que, por mais que eu amasse minha mãe, somente Deus deveria ser a razão da minha vida. Havia chegado o tempo da minha mãe descansar. E o tempo de eu aprender quem era Deus, a andar com Deus, a depender exclusivamente do Senhor. Antes, eu dependia totalmente da minha mãe. Agora, eu precisava confiar somente em Deus. Entretanto, não foi nada fácil. A dor era tão grande que quase tirei a minha vida. Tentei me jogar do 8º andar, tentei cortar meus pulsos, ao mesmo tempo que eu tinha experiências maravilhosas com Deus. Uma tristeza dominava meu coração. Quantas vezes eu disse: eu vou acabar com isso. Eu vou me matar. Eu tinha 12 anos quando minha mãe partiu. Por um lado, eu queria continuar meu ministério, adorando ao Senhor. Por outro, a dor me levava a agir com rebeldia. Pintei o cabelo de vermelho, mas ficou laranja. Coloquei lentes verdes, engordei 10 quilos. Eu me sentia perdida sem minha mãe. E apesar do meu comportamento, Deus me mantinha debaixo de suas asas. Com o tempo, fui reaprendendo a viver. Tive uma grande ajuda da psicóloga Elaine Cruz, indicada pela dona Evelise. No começo, eu não queria me consultar com ela. Achava coisa de maluco. Mas nossas conversas foram fundamentais para minha cura emocional. Elaine Cruz foi tão importante na minha recuperação que hoje sinto até vontade de estudar psicologia. Com muita oração, com a ajuda do meu pai, da minha irmã, da minha vozinha Dona Rosa, que já descansa no Senhor, meus tios e tias e primos e primas, dos meus amigos, dos cantores da MK, a Lislaine, uma grande amiga que me ajudou, consegui superar a dor da perda. A MK me apoiou de uma maneira extraordinária. Os cantores me abraçavam sempre que me viam. Era como se eu tivesse sido adotada por todos eles. Deus foi fiel. Ele nos manteve de pé. Com a morte da minha mãe, parecia que todas as nossas conquistas tinham ido por água abaixo. Ela foi a pessoa que mais sonhou, que mais se dedicou ao meu ministério. Ela viu meu primeiro CD, nossa primeira vitória, mas não teve a chance de contemplar nem 1/3 do que Deus fez na minha vida. Mas Deus quis assim. O Senhor usou a partida da minha mãe para que eu tivesse uma experiência pessoal com Ele. É como se Deus dissesse: Rosemary, chega, venha descansar. Eu cuidarei da Bruna, eu estarei com ela. E Deus jamais nos desamparou. Minha irmã Cássia hoje é uma moça linda, sempre firme nos caminhos do Senhor, com uma voz linda, uma bênção na minha vida. Meu pai também está firme com Jesus. Deus dirigiu em tudo nossos passos, mesmo quando parecia impossível. Fortalecida em Deus, comecei uma nova vida. A morte da minha mãe foi um divisor de águas. Com a dor, tive de aprender a viver pela fé.
Como diz o pastor Marco Antônio Peixoto, temos que viver rompendo em fé, rompendo com os nossos limites. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5.